de 25 anos de idade. Vale lembrar que ele teve um bom momento realmente lá no futebol português, tanto no Nacional e no Aves, né, lá do futebol português, mas acabou voltando para o Brasil e não tendo uma sequência muito boa. Pode deixar a sua opinião aqui também sobre o Cleiton Sampaio, que já teve, né, especulação dele em outros clubes aqui do futebol brasileiro, mas ainda segue no Internacional, mesmo jogando muito pouco. Indo aqui para uma outra opção no meio de campo é o volante Richard, né, que chegou sem custo, vindo lá da Turquia, jogador que já passou pelo Vozão lá em 2000 e... foi quando? 2022. 44 jogos, 3 assistências. Logo depois ele foi pro Cruzeiro, teve aquele escândalo de apostas e tudo mais. E ele tá com azar, por quê? Ele começa bem pelo Cruzeiro, teve aquele escândalo, depois foi para a Turquia, ficou 2 anos titular por lá, do Antalyaspor. Depois ele volta para o Internacional, faz até que algumas partidas, 9 jogos no ano passado, e nesse ano ele está lesionado, né? Ainda não entrou em campo. É um jogador que eu ficaria de olho, né? Quem sabe um retorno ao Ceará. Eu vejo com bons olhos, 32 anos de idade. Vale lembrar que ele surgiu muito bem, né? No Fluminense, passa ali rapidamente também no Corinthians, no Vasco, em vários times aqui no Brasil, com idas e vindas. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o jogador de 32 anos de idade. Mais um aqui também é o uruguaio Alan Rodrigues, que é um meia central, meio campista aí de contenção. Foi comprado por 4 milhões e 300 mil euros, mesmo valor que hoje o Ceará pede pelo Melk. Ele já vinha de uma fase boa pelo Argentino Júnior lá da Argentina, né? Então vinha de uma fase boa. O Alan Rodrigues na temporada passada 17 jogos e uma assistência. Nesse ano 9 partidas, sendo que foram apenas 2 jogos como titular, um no Brasileirão e um no Gaúcho, né? Mostrando completamente fora dos planos do Internacional nesse primeiro momento, né? Óbvio que pode voltar a viver uma boa fase, e vale destacar o seguinte, ele tem 26 anos e está avaliado hoje em só 2 milhões de euros, quem sabe uma troca para o ano que vem também, o Ceará dando tudo certo, né, voltando à primeira divisão. Então assim, não acho que é uma negociação fácil, e se fosse, né, para vender nesse primeiro momento, eu acho que ainda teria a chance de valorizar mais. É claro, se fosse uma boa proposta, né, nesse primeiro momento só em dinheiro, poderia sim valer a pena. Aqui, ó, o Vozão Pride ele trouxe essa informação. Ó, o jornalista Hugo Eduardo diz que a oferta do Internacional gira em torno de 1 milhão de euros. Né? Só que aí a diretoria do Vozão pede 4 milhões. 1 milhão de euros daria em torno de 6 milhões de reais. Um valor bem baixo realmente. E o último aqui seria o Kaique, tá? O jogador então aí de 22 anos de idade. Ele que surge muito bem no Fluminense lá em 2000 e na base, né? 2020, 21. Vai para o Manchester City muito cedo, naquela ocasião por 10 milhões. Seria interessante uma saída, uma maior sequência. O contrato vai até 2028, aqui o mapa de movimentação do Charles, jogando mais como um camisa 8, né, nessa passagem dele recente pelo Corinthians. A última Série A que ele teve no Ceará foi lá em 2021, né, aqui o mapa de movimentação dele naquela ocasião. Outro atleta também ex-Ceará, que está retornando ao futebol brasileiro, é o Léo Chu. Você lembra dele? Jogador que quando deixou o Vozão em 2021, afirmou que teria uma gratidão eterna ao Ceará. Vi alguns torcedores se perguntando, né, sobre o Léo Chu. Ele estava antes no Alverca de Portugal e também no FC Dallas, dos Estados Unidos. Jogador que tem acerto neste momento com o Atlético para a disputa também da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador que está emprestado, então, pelo Alverca de Portugal ao Atlético até o final desse ano. Ponta esquerda, jogador canhoto, na época pelo Ceará foi bem, né, em 2020, tendo disputado 30 jogos com 3 gols marcados e 6 assistências, titular 24 vezes naquela ocasião. Na época, né, pelo Ceará, ele jogava principalmente pelos lados, ele na ponta esquerda, né, aquele jogador de puxar contra-ataque, engatou uma boa fase na reta final do Brasileirão. De lá para cá, ele jogou no Grêmio, 3 gols e 3 assistências em 2021 e foi negociado com o Seattle Sounders, onde teve até uma boa temporada em 2023, marcando 5 gols e 8 assistências em 39 jogos. Mas teve uma lesão, tanto é que 2024 jogou só 19 vezes e do ano passado apenas 4 aparições, sendo a sua última partida no dia 12 de abril. Então, um jogador que já não atua há quase um ano, tendo essa chance agora no Atlético. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Léo Chu e se você aceitaria um retorno dele ao Vozão. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no nosso canal e aproveite 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da Fute Fanatics na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!
Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Ceará, infelizmente, né, perdendo a final do campeonato estadual no também da Série B. O contrato dele está em reta final e, segundo informações do pessoal do Placar, o São Paulo suspendeu a renovação do Rafael Tolói e também do Luan por conta da baixa minutagem, né, neste atual momento. Motivos para a suspensão, devido a poucos jogos da dupla em 2026. Rafael Tolói jogou 2 vezes no ano, enquanto o Luan apenas 11 jogos até agora, os dois que têm contrato até o final do ano. Perdão, 11 jogos pelo São Paulo desde que ele voltou, né? Na atual temporada foram 4 partidas e apenas 77 minutos jogados. Tá? Então o Luan perdeu um pouquinho de espaço durante esse ano. A última partida que ele ficou no banco foi na derrota para o Atlético Mineiro por 1-0. E o último jogo aconteceu no dia 3 de março. Aliás, dia 1º de março, na derrota contra o Palmeiras, participou de 55 minutos. Em relação às características de jogo do Luan Santos, é aquele camisa 8, aquele jogador de boa condução de bola, boa saída e força física. Jogador que, de fato, faz aquela função de um motorzinho. Teve bons momentos pelo Vitória em 2024, realizou 25 jogos na Série A. Naquele ano teve 5 cartões amarelos. Estava um pouquinho acima do peso, tá? O Luan não teve no seu melhor condicionamento físico no ano passado, tanto é que teve algumas lesões e só entrou em campo 7 vezes. 2 como titular, ali em meados ainda do mês de setembro, depois daquilo não jogou mais. E voltou neste ano, onde ainda é um reserva. Em relação a salário, não é o jogador mais caro do elenco. O contrato dele foi renovado ao final de 2023 por basicamente os mesmos moldes, tá, que ele recebia anteriormente. O meio-campista tem uma remuneração de R$ 1,5 milhão por temporada, ou seja, um vínculo próximo a 120 mil reais mensais, 150, não é um jogador caro, tá, para a atual realidade do Ceará, mesmo, né, se tratando em uma Série B. Aqui o mapa de movimentação do Luan também, em outros momentos, acho que 2020, por exemplo, foi uma baita temporada que ele teve no São Paulo, também jogando nessa função de um camisa 8, aquele jogador de armação, de contenção, muito mais focado em uma saída de bola, em um jogo físico, do que propriamente gols e assistências. Os gols dele geralmente são em pancadas de fora da área. Marcou 2 em 2023 e 3 gols também em 2021, onde teve a melhor temporada pelo São Paulo. Aproveite as ofertas da FUT Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Você encontra acessórios do Bozão a partir de R$ 39,90. E as camisas também, o número 3 da temporada passada, a partir de R$ 299. Estas e várias outras ofertas disponíveis no site da FUT Fanatics eu separei para vocês com o link aqui embaixo na descrição. Beleza? Completando o nosso vídeo de hoje, já falei sobre este interesse, né, do Vozão em contar com o Luan do São Paulo. Bora bater um papo também sobre outras alternativas para esta região do gramado. A primeira delas, o Richard, ex-Ceará, jogador que defendeu o Vozão na temporada de 2022. Naquela ocasião foram 44 jogos durante a temporada, com 3 assistências, sendo um titular absoluto, apesar, né, do ano ruim no Campeonato Brasileiro com o rebaixamento. Aqui o mapa de movimentação do Richard naquela Série A pelo Vozão. Uma nota média de 6,90, sendo o dono da posição. Hoje ele está no Internacional e se encontra na lista de transferências, atletas que não seguirão no Colorado para a sequência do ano. Vem treinando em separado, 32 jogos até agora, 32 anos, né, de jogos nessa temporada, não fez nenhum. No ano passado foram 9 partidas no total, né, chegou ali na metade do ano após uma boa temporada no futebol da Turquia, 33 jogos, 1 gol e 3 assistências. Mas no Internacional, de fato, não virou. O contrato vai só até o final do ano. O Inter também não fará jogo duro para uma liberação por empréstimo. Outro atleta que para mim daria muito certo nesse elenco do Ceará, com o Mozart, é o Luiz Oyama, volante, 29 anos do Novo Horizontino. Já defendeu em outros momentos também o Goiás, o Botafogo, Ponte Preta e também o futebol belga. Recentemente o jogador foi procurado pelo Atlético Mineiro e também pelo Vitória. Tem contrato até o final de 2027 e volta a fazer uma boa campanha, né, na disputa do Campeonato Paulista, tendo realizado até agora
15 partidas. Foi titular 14 vezes entre Campeonato Paulista e Copa do Brasil. A ideia do Novo Horizontino é, se for para liberar o jogador, com uma compensação financeira. Fez uma boa Série B no ano passado, 50 jogos no ano, com 2 gols marcados e 4 assistências, 29 anos de idade, e aquele meia com a idade ideal, né, com o perfil certo para uma Série B, para chegar e ser o dono da posição. Luiz Oyama, que também conquistou em outros momentos, né, boas campanhas na Série B, além de 2025, foi campeão com o Botafogo em 2021 e uma boa campanha também com a Ponte Preta. E para completar, quero falar sobre um jogador, 28 anos de idade, é o Matheus Jesus, volante canhoto. Esse aqui vem jogando quase como um meio atacante, atualmente lá no Japão. Seria mais uma sugestão para a janela da metade do ano, né? O Matheus Jesus, que aqui no Brasil já defendeu a Ponte Preta, o Santos, o Corinthians e também o Náutico, além do Juventude. Seu último clube foi a Ponte,